Bem, vamos esperar alguém entrar aqui pra gente começar a nossa live. Esperar aqui 3 minutinhos. Boa noite, quem tá entrando. Quem entrar, me dá um alô aqui se tá me escutando bem, se tá dando pra ouvir. Vou esperar aqui 3 minutos. Boa noite, Glória. Boa noite, Duque Patrícia. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Hoje será uma live de um tema muito importante, né, dentro da amamentação. Boa noite, S. Renale Souza, de Campina Grande. Laísa. Estão me ouvindo, gente? Caroline. Lery, que bom, obrigado. Vou esperar aqui 1 minuto pra gente começar, porque é muita coisa pra falar hoje. Eu fiz aqui um roteiro dessa live, deu 8 páginas aqui no Docs. Que bom, Fran. Muito bem. Vamos esperar aqui mais 1 minutinho, que esse tema é muito importante. Deixa eu baixar aqui um pouco. Essa eu vou deixar por aqui mesmo, Ana. Tá bom? Boa noite, Carol. Ilhéus, saudades Bahia. Cíntia. Bom, gente, vamos começar, porque tem muita coisa pra ser dita, né? Depois eu vou deixar essa live salva aqui um pouquinho, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre sexualidade e amamentação, tá? Que é um tema muito importante, porque isso também está envolvido na gênese do desmame. Então a gente precisa falar sobre isso por uma questão de promoção à saúde, né? Como eu vou falar para vocês, a Organização Mundial da Saúde, gente, define como qualidade de vida, um dos temas, ter uma vida sexual prazerosa, tá? Que pode significar não ter vida sexual. Então, estar bem em relação à sexualidade tem a ver com qualidade de vida. Então, a gente precisa falar sobre sexualidade e, quando vem a amamentação junto, vira um bololô, né? Então, isso gera sofrimento, gera conflitos. Então, por isso que a gente está aqui hoje. Então, mesmo quando a mãe, gente, está fortemente empenhada e disposta a amamentar, fatores psíquicos inconscientes podem interferir no aleitamento materno. Então, eu já vivi situações aqui no consultório que a amamentação, gente, Deixa eu desativar aqui os comentários, senão começa a vir aqui pergunta de introdução alimentar. Eu vou desviar o foco porque eu quero responder, daqui a pouco eu abro, tá? Então, já vivi situações, pessoal, por exemplo, que a pega estava maravilhosa, a produção de leite estava boa e a amamentação não fluiu, não deu certo, tá? Porque não basta querer amamentar, não basta, é muito mais do que pega e posição, depende de muitas coisas. E fatores psíquicos podem interferir no sucesso da amamentação. O antecedente psicológico dessa mãe pode estar relacionado. E o peito, né, gente, do ponto de vista fisiológico, ele é uma zona erógena, tá? Então o mamilo, ele tem várias inervações aí sensoriais que promovem no organismo a excitação sexual preparatória para o ato sexual. Então o mamilo, o peito, é um órgão sexual, tá? Então você vai usar aquele órgão sexual para amamentar um bebê. E é daí que vem o conflito. Muitas mulheres caminham para o desmame por não atribuírem ao seio outra função que não seja sexual. Então exige, gente, um aparato psicológico de desenvolvimento que não é simples. Para você entender que o seu corpo tem um órgão que ao mesmo tempo te dá prazer sexual e não tem nenhum problema nisso, inclusive o seu bebê foi formado, né, a partir disso, e que ele vai assumir uma outra função. E você está no meio disso. Então é daí que surgem os conflitos. E sensações sexuais provocadas na amamentação geram desconforto moral, podem ter um caráter incestuoso que aterroriza algumas mães. Então, como assim eu tô tendo prazer, sensações sexuais com meu filho amamentando, né? E isso gera um dilema moral. E é um pouco isso que a gente vai destrinchar aqui nessa live de hoje. Eu queria começar, gente, definindo com vocês o conceito de sexualidade. Porque as pessoas confundem muito sexualidade com sexo, tá? Então, quando eu falo de educação em sexualidade na consulta, eu vejo que há essa confusão. Tem uma definição que eu gosto muito, que diz o seguinte: sexualidade é um termo composto que se refere à totalidade de ser uma pessoa. Sexualidade sugere nosso caráter humano e não apenas nossos atos genitais, e tem implicações que dizem respeito ao significado total de ser um homem ou uma mulher.
Sexualidade é vital e, portanto, uma função da personalidade total. Sexualidade tem a ver com as variáveis biológicas, psicológicas, sociológicas e espirituais da vida, que afetam o desenvolvimento da personalidade e as relações interpessoais. Então, sexualidade, gente, é um conceito amplo. Eu digo que a sexualidade do bebê já começa quando ele está dentro da sua barriga e você acaricia a barriga. Isso é sexualidade. E sexualidade não é relação sexual, né? São coisas distintas, tá? O ato sexual faz parte da sexualidade humana. E a gente tem muito essa confusão, por isso que eu não gosto do termo educação sexual, né? No Brasil tem muita resistência a esse tema, porque as pessoas acham que você vai ensinar a criança a transar, e na verdade é educação em sexualidade, protege o início da vida sexual e protege contra abuso. Então a primeira diferenciação na cabeça de vocês é isso, uma coisa é sexo, outra coisa é sexualidade. E os aspectos sexuais e não sexuais de uma pessoa, gente, se interagem, a gente querendo ou não, tá? Então esse tema tem muito a ver com uma coisa que eu quero que vocês entendam até o final da live, que existem coisas que estão fora do nosso controle, são biológicas, são fisiológicas, né? Como eu já falei no começo, se no peito existem terminações nervosas, que é uma área erógena, que dá prazer, né, na relação sexual, você não vai conseguir intencionalmente mudar essa chavinha para não ter prazer se isso está te provocando prazer. E aí, gente, eu queria falar um pouquinho sobre algumas teorias da psicologia, eu prometo que eu não vou ser muito complexo, que explicam um pouco a amamentação e a sexualidade. A primeira delas é a psicologia evolucionista. O que diz essa teoria? Que existe uma relação entre a biologia e a cultura que afeta a forma como os pais se relacionam com os bebês, incluindo a forma de alimentá-los. E lembrar que na nossa cultura atual, a gente tem um monte de mamadeira, um monte de chupeta, a indústria da fórmula ali na cabeça dos pais e uma rede de apoio que é muito falha, né? Um dos temas da amamentação desse ano é justamente, do Agosto Dourado, é fortalecimento da rede de apoio. Então, a psicologia evolucionista diz que a cultura interfere muito na forma como os pais vão alimentar os bebês. E queria lembrar, gente, que quando lá atrás nossos antepassados começaram a ficar em pé com as duas pernas, a pelve ficou mais estreita e o nosso bebê acabou nascendo antes do tempo, né? Porque eu digo que a esterogestação nada mais é que o bebê não cabe mais na barriga. Por isso que ele acaba saindo, por isso que ele acaba nascendo, mas os 3 primeiros meses é como se o bebê estivesse dentro da barriga ainda. Por que eu quero dizer isso? O bebê humano, gente, ele tem características que despertam no adulto a aproximação e os cuidados. Os bebês não são fofinhos, bonitinhos, né? Quando eu tô aqui atendendo e tem alguma criança chorando, a gente não fica com vontade de ver por que o bebê tá chorando. Então é uma característica do bebê humano, do filhote, né? Ter essas marcas de fofura, tá? O choro incomodar a nossa cabeça pra gente atender o bebê, pra gente ir lá e pegar o bebê. Muito bem. E quanto mais forte for o vínculo entre a mãe e o bebê, maior a chance de desenvolvimento emocionalmente saudável e maior a probabilidade da criança se tornar independente no futuro. Não tem gente por aí que fala que cola estraga, né? Que acolher o bebê é mimar o bebê. Na verdade é o contrário, né? Quando você cria com apego, o seu filho vai ser um adulto emocionalmente mais estável. E a amamentação tem tudo a ver com isso, tá? Se olharmos para os comportamentos... E outra coisa interessante que a psicologia evolucionista traz, gente, olha que interessante essa reflexão. Se a gente olhar para comportamentos fundamentais à sobrevivência humana, o prazer sempre está presente. Então, ó, comer não dá prazer? Dormir não dá prazer? Se reproduzir não dá prazer? Por que amamentar, né, não poderia dar prazer? Sendo que as coisas que fazem a gente viver e, portanto, que vai fazer o seu filho se alimentar, por que isso não daria prazer do ponto de vista biológico, tá? Mas quando alguma mulher relata sentir algum tipo de prazer com a amamentação, em geral ela toma o cuidado de falar, mas não é sexual, tá? Porque temos uma forte influência da nossa cultura, que preza a mãe como um ser assexuado, sobrepondo-se a algo que, se fosse meramente fisiológico, não se constituiria um problema. Então é isso que a psicologia evolucionista está dizendo pra gente, né? A nossa cultura, com esse moralismo, né? Na verdade, falso moralismo, né? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu era aluno de medicina, fiz iniciação científica no Prosex, lá no Instituto de Psiquiatria do HC da USP, que é o Projeto Sexualidade. E eu acompanhava muitos laboratórios lá de atendimentos. E assim, gente, as pessoas que mais julgam os outros, que mais são moralistas, são pessoas que na sua intimidade têm comportamentos que elas mesmas julgam, né? Que elas mesmas expressam juízos de valor, né? Então,
a amamentação, como fundamental à sobrevivência, também pode trazer sensações agradáveis à mulher, incluindo sensações de excitação sexual, gente, tá? Então, se você sente prazer sexual, sexual mesmo, amamentando, seja na região do peito ou sensações difusas, isso é fisiológico, isso é normal, tá bom? Isso não é um problema, isso não é algo que você possa controlar, tá? Vamos falar, obviamente, de Freud, né? Eu sei que a psicanálise tem muitas críticas, mas não tem como a gente não falar, né, das teorias de psicanálise. Então a gente falou do ponto de vista da psicologia evolucionista, falando um pouquinho da psicanálise. Freud diz pra gente que as primeiras experiências de prazer da criança viriam do sugar, né? Então lá na evolução da sexualidade infantil, primeira fase seria ali o sugar. E vocês eu acho muito interessante que ele traça esse paralelo. Uma vez eu já pedi aqui pra vocês postarem foto dos bebês embriagados de leite, né? Pós-mamada. Aquela expressão que o bebê faz, né, gente, pós-mamada, é uma expressão de prazer, tá? Só que quando a gente fala que é um prazer de sexualidade, as pessoas ficam horrorizadas. Como assim? Um bebê puro, né? Mas a sexualidade da criança é isso. Eles sentem prazer em colocar a mão à boca, tá? Eles enxergam o mundo com a mão, tá? Então o bebê que mama e depois dorme assim com a boca aberta, lembra muito, né? O prazer que a gente tem aí das nossas sexualidades, tá? Fique você chocada com isso ou não. E a região oral, ela já é erógena, gente, antes da gente nascer. Então, dentro da sua barriga, o bebê já levava a mão à boca para se acalmar. E aí a Melanie Klein fala que os sentimentos sexuais da criança, prazer oral, manipulação genital lá no segundo semestre, né? Colocar a mão lá no pênis, na vulva, são fundamentais para uma sexualidade adulta satisfatória. Gente, o seu bebê ter prazer mamando, né? Levar a mão à boca, depois do segundo semestre manipular a região genital, isso é muito importante para a sexualidade saudável na vida adulta. Muito importante, tá? E aí, só que o que acontece? A mãe, ela tem um discurso, e aí a psicanálise, ela traz muito isso, que essa mulher que acabou de parir, vocês vão ter 3 conflitos, assim. O primeiro é o discurso com ela mesma, o segundo é o discurso com a própria mãe, sua mãe, e o terceiro com o bebê. Então tem algumas questões que passam aí pela mãe, né? Então ela pensa assim, será que ela vai ser capaz de manter a vida e o crescimento desse bebê? Será que ela vai ser capaz de se envolver emocionalmente com o bebê? Porque a gente parte do pressuposto que a mãe já ama a criança desde o primeiro dia, né, gente? E não é assim, isso é construído, tá? Tem mães que vão passar a gostar do bebê. Só que as pessoas ficam com medo de falar isso, né? Você olha pra uma mulher grávida, você já pressupõe que ela tá feliz, né? Que ótimo que vai ter o bebê. Você olha a mãe com o bebê, você acha que ela tá 100% feliz, que ela não fica irritada com o bebê. Porque isso é a pressão social sobre as mães. Só que as mães têm conflitos, né? Ela se pergunta se ela vai ser capaz de transformar sua autoidentidade e se ela vai saber criar uma rede de apoio. Então tem vários conflitos aí passando por a cabeça dessa mulher que se tornou mãe. E aí eu quero falar uma passagem aqui pra vocês, ó. A sociedade atribui um grande valor aos bebês, a sua sobrevivência, bem-estar e desenvolvimento ótimo. Supõe-se que o bebê seja desejado, gente. Supõe-se que o bebê seja desejado, e não necessariamente. Às vezes você ficou grávida e você não queria ter o bebê. Né? Isso não significa que você não vai amar o bebê. E isso é um conflito. A cultura atribui um grande valor ao papel da mãe. E a mãe é, em parte, avaliada como pessoa por sua participação e sucesso no papel maternal. Gente, se passar dos 200, printa e me marca, viu? Conta alguma coisa que vocês aprenderam aí. Ou pode ser qualquer número aí assistindo. Então, muito de você, mulher, vai ser atribuído ao papel de mãe que você está exercendo. Tem uma cobrança em relação a isso. Você está fazendo direito ao seu papel de mãe. A responsabilidade básica pelos cuidados ao bebê é colocada na mãe. Mesmo que ela delegue grande parte da tarefa a outras pessoas, é esperado que a mãe ame o bebê. É esperado que o pai e outros proporcionem um contexto apoiador em que a mãe possa desempenhar o seu papel de mãe, por um período inicial. A família, a sociedade, a cultura não proporciona à nova mãe a experiência, o treinamento ou o apoio adequado para ela executar facilmente o seu bem-estar e o seu papel. Então vejam, você se tornou mãe, tá todo mundo esperando que você já vai arrasar, né? E ninguém te dá uma ajuda em relação a isso. Então você tá no meio disso tudo aqui. Esse começo da live, gente, é contextualizar aí os aspectos psicológicos, tá bom? E o Winnicott, né, muito importante aqui na pediatria, diz que dificuldades que a mulher enfrenta para amamentar tem muito a ver com interferência de familiares que tiram a confiança da mãe e sensações sexuais que podem alarmar a mulher. Olha só, gente, que complexo, né? Então,
Muitas das dificuldades para amamentar tem a ver com a sua mãe, a avó. Gente, a avó é uma figura muito importante, né? Como a gente se relaciona com a nossa mãe. Muito importante você, mãe, que virou mãe agora, a sua relação com a sua mãe determina muito o sucesso da amamentação, tá? E ter sensações sexuais esquisitas coloca a amamentação em risco. Por isso que eu falo, gente, que quanto mais eu estudo esse assunto, mais eu vejo que eu tenho que estudar, né? Porque é muito complexo. E a gente tem uma outra parte da psicologia, que é o psicodrama, que fala da questão da mulher ter que adquirir papéis. Então você tem o seu papel de mulher, que tem prazer sexual, você tem o seu papel de mãe, você tem o seu papel da sua profissão, e você vai ter que conciliar esses papéis, tá? Vamos abrir aqui pra vocês falarem um pouco comigo, senão eu fico falando aqui sozinho. Tá dando pra entender, gente? Tá muito complexo aí. Essa parte inicial, queria que vocês tivessem um background aí de teorias psicológicas pra vocês se entenderem no meio disso tudo. Me digam aqui se tá fazendo sentido. Bom, vamos entrar aqui numa parte agora que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Que bom, Gabi, sobre fatores que atrapalham a amamentação, tá? Ótimo, Suzane. Então vamos entrar nessa parte agora dos fatores que atrapalham a amamentação. Então, primeiro, fatores orgânicos. Então a gente vai ter ali a questão orgânica mesmo, da transformação corporal da mãe. Fatores relacionados à amamentação. Então, durante o ato de amamentar, pode ter cólica, pode ter excitação sexual que causa estranheza, o cansaço, privação de sono, ansiedade e tensão que geram inibição hipotalâmica, secreção de ocitocina e ação local aí da adrenalina, tá bom? Então a gente tem toda essa parte orgânica. Eu vou desativar de novo, senão eu quero falar tudo aqui, gente, que vocês estão conversando e eu não cheguei nem na metade ainda. Bom, então a gente tem aspectos orgânicos, a gente tem aspectos socioculturais, né? E olha que interessante a gente olhar para a história de outros povos, gente, pra gente ver que coisa doida essa questão da amamentação e da sexualidade. Na Nova Guiné, tinha uma tribo que considerava que o esperma contamina o leite materno, por serem substâncias opostas. E por isso lá é proibido relação sexual durante todo o período de amamentação. Na sociedade lá de Mendé, da Serra Leoa, as relações sexuais são proibidas durante a amamentação para evitar que o esperma do pai se misture ao leite da mãe, o que provocaria a morte da criança. Olha só, né, a parte cultural desse assunto, né? E no Brasil, os urubus caapor evitam as relações sexuais durante 1 ano ou mais, que é o tempo do desmame. E se a relação sexual acontece, é com a prática do coito interrompido. Olha que coisa doida, né? Se for transar, não pode gozar dentro, senão vai contaminar o leite materno, tá? Olha como esses líquidos corporais, né? Eles têm muito um peso cultural que influencia nos nossos comportamentos, nas nossas crenças, tá bom? E outra dificuldade também da amamentação, além dos aspectos orgânicos, socioculturais, é o retorno aí ao trabalho. E aí, gente, a gente tem os fatores psicossexuais, que é o que a gente olha pouco e que interfere muito no desfecho da amamentação, que é o objetivo dessa live. Então, primeira coisa, gente, a gente precisa olhar para nossa história pessoal, para o nosso desenvolvimento afetivo sexual, tá? Quando eu falo sobre educação e sexualidade, o primeiro item é a gente pensar sobre a nossa sexualidade, gente. Se a gente não tá resolvido com a nossa sexualidade, como é que eu vou falar de educação e sexualidade com as crianças, tá? Como é que eu vou falar sobre isso? E eu vou dizer pra vocês que a maior parte das pessoas tá com problemas na sexualidade, né? Primeiro que a gente não teve educação e sexualidade de qualidade na infância. Segundo, esse mundo pandêmico. Agora tem doença aí que uma das orientações é transar menos, né? Veja como tudo isso interfere na nossa sexualidade. E o papel de mãe imposto pela sociedade também influencia muito nisso tudo. Quem que é a mãe da sociedade, gente? É a mãe perfeita, é a mãe que ama incondicionalmente seu bebê, é a mãe assexuada, santa e paciente. Então você vai ter um conflito entre o seu papel do que você é de fato. Você é uma mulher que ama seu bebê, mas nem sempre você tá feliz com ele, você tá irritada com ele, porque ele não dorme direito, né? Porque ele mordeu o seu peito, tá? E ao mesmo tempo você quer transar ou não. E versus a mãe que sempre ama o seu bebê, que tem que corresponder aí às demandas da sociedade. Bom, e lembrar que a mama tem dupla função, como a gente já conversou. Então a mama é um órgão que tem função erótica e estética e tem uma função materna e nutritiva. E você, no meio disso tudo, que vai ter que achar um denominador comum.
E a ocitocina, gente, né, que é o hormônio que está presente no orgasmo, ontem na live da Gabi sobre lactogestação, a gente falou que não faz sentido deixar de amamentar na gestação se você tá achando que a ocitocina liberada na amamentação vai contrair o útero, porque pode transar, e quando transa libera ocitocina, né? Então não faz sentido falar que não é para amamentar. E a ocitocina... na amamentação ela é liberada. Então, na relação sexual tem ocitocina que te dá prazer e na amamentação o mesmo hormônio. Então tem mães que vão ter uma ereção dos mamilos, que vão ter uma tumescência das mamas e podem até ter contração uterina. E de novo, gente, isso é fisiológico. Se você sente isso, é do funcionamento do seu corpo. Não é porque você é do mal, pecaminosa, tá? Só que na nossa sociedade, a sexualidade... ela não é vista como algo mais abrangente, como eu comecei essa live. Ela se restringe à genitália, ao ato sexual, né? Quando é algo muito maior. E isso refreia a ideia de sensações sexuais durante a amamentação. Porque se a gente entende que sexualidade é tudo, é também essa sensação sexual que você está sentindo, você não fica com sentimento de culpa. Agora, qual que é o pulo do gato, gente? Se você não entende que sexualidade é algo maior, quando você sente um prazer amamentando, você acha que você está transando. E é isso, te dá uma culpa em relação ao bebê. E é isso que a gente precisa separar. Por isso que eu comecei a live definindo sexualidade. A sexualidade está no nosso dia a dia. Nos abraços, nos toques, nos beijos, né? Quando a gente cuida da gente, você amamentando, tá bom? Isso é muito importante. Portanto, gente, é normal... ter excitação genital ou excitação difusa na hora da amamentação. É normal isso, tá bom? Vamos a uma parte agora muito legal, que são de alguns dados estatísticos. De 1/3 a metade das mulheres vem a amamentação como uma experiência erótica. 1/3 a metade. 1/4 tem sentimentos de culpa em relação a isso. Sempre que eu falo sobre esse assunto aqui nos stories, tem um monte de direct. Nossa, Thiago, nunca falei sobre isso. Me sinto mal, né? Comparando ao pré-gestacional, antes de ficar grávida, a gente sabe que o interesse feminino para transar durante a gestação é diminuído 3 a 4 meses após o parto, né? E depois disso isso é muito variável. Então tem muita gente, quando eu falei dessa live, né, já comentaram aqui assim: nossa, Thiago, eu nem quero transar, né? Como assim amamentação e sexualidade? Gente, é normal que depois do parto, ali mais ou menos uns 3 ou 4 meses depois, você fique com uma libido menor. Isso é uma condição até para a sobrevivência da nossa espécie. Porque a mãe, ela vai ter que gastar energia agora para cuidar dos filhotes. Não só a mãe, o pai também. A gente tem trabalhos que mostram que os níveis de testosterona caem depois do nascimento dos filhos, né? Porque é um momento que você vai estar focado no cuidado do bebê, tá? E aí depois desse tempo inicial, ela pode voltar ou não. Mas a gente vai falar melhor do porquê que ela às vezes não volta. Porque é só você que tá limpando a casa, né? Acolhendo a criança à noite, né? Então tem esse fator também. Muito bem. Bom, em geral, a relação sexual é reassumida nesse trabalho de 6 a 8 semanas após o parto. E a maioria dos casais, gente, transa menos no primeiro ano em comparação à gestação. Então, se a frequência de relações sexuais na sua casa, depois que o bebê nasceu até 1 ano, tá menor do que quando era na gestação, isso é o comum, tá bom? E olha que interessante, a relação sem penetração, ela é reassumida em média 2,7 semanas depois do parto. Sem penetração, a relação, né, ela é assumida em geral nesse trabalho ainda no primeiro mês. E quando é essa relação sem penetração, 41% das mulheres têm orgasmo, versus 20% do sexo com penetração. Vocês entenderam isso, gente? Eu acho que os pais tinham que ouvir isso, né? Então, assim, ó, em geral as pessoas voltam a transar ali depois de 2 meses do parto, com penetração. Mas nesse caso, é 20% das mães que têm orgasmo. A relação sem penetração, 41%, né? Então a gente precisa sair desse lugar aí que precisa de penetração pra mãe ter prazer, né? Precisa sair disso, tá? A maioria dos casais, gente, vai ter problemas sexuais após o parto. Isso é o comum. Por isso, gente, a gente precisa falar sobre. Vocês precisam conversar sobre isso. Ó, e fazer pré-natal psicológico é muito importante, tá? Na gestação, marca uma terapia, faz esse pré-natal, gente. Vocês precisam discutir o que é ser mãe, o que é ser pai pra vocês. A relação que vocês tiveram com o pai de vocês, com a mãe de vocês. Às vezes a gente não quer repetir o que a nossa mãe foi com a gente, o que o nosso pai foi com a gente. Eu tô preocupado que eu tenho outro filho porque tá tudo caro. Tudo isso vai influenciar na sexualidade. Sexualidade é tudo, como eu falei no começo da live, tá?
40% das mães podem ter dispareunia. O que é dispareunia, gente? Deixa eu ativar aqui os comentários. Comenta aí um pouquinho do que eu tô conversando. Eu vou passar as referências no final, Sofia. Eu montei essa live baseada num capítulo de um livro muito maravilhoso que eu vou deixar no post, e de um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, nos directs aqui do Instagram, e de uma outra aula que eu já dei de educação em sexualidade. Gente, o que é dispareunia? Comenta aqui pra mim. Tá muito chocante? Ninguém quer falar nada? Boa noite, Daisy. Alguém sabe o que é dispareunia? Dispareunia, gente... Deixa eu ver se alguém vai responder. Dor na relação. Obrigado, Paulo. Então, 40% das mães, tá? Tem isso aí, ó, pré-natal psicológico. Deixa eu desligar aqui de novo, gente, porque senão tem muita coisa ainda. Então, dispareunia é dor na relação sexual. 40% das mães vão ter. Por quê? É normal, é esperado do corpo ter uma menor lubrificação genital também. Essa é uma das causas, né? Normalmente a dispareunia é multifatorial. Então, gente, talvez para voltar na relação sexual, você vai precisar usar um lubrificante à base de água, por exemplo, tá? Às vezes o incômodo desse retorno na relação tem a ver com dor que você tá sentindo. Então é importante vocês conhecerem esses dados, o que é esperado, o que é normal, tá? 1/3 dos casais vai ter problemas com vazamento de leite. Lembra que eu falei que a ocitocina é liberada, né, na hora da relação sexual, e a ocitocina está relacionada com a amamentação. Então, gente, é fisiológico que se você tá transando, se você tem um prazer sexual, se você tá com orgasmo, vai ter vazamento de leite. Só que daqui a pouco a gente vai falar sobre como lidar com isso. 1/3 dos casais, isso é um problema, isso é um incômodo, né? E aí eu me lembro, né, gente, antigamente, nem tão antigamente, na década de 90, tinha um encarte de amamentação que as mães levavam pra casa, que a primeira frase era assim: a amamentação é sagrada, né? Então você já colocou o negócio na esfera do religioso. Eu não tô discutindo que você não possa ter religião, mas eu tô falando que o negócio é sagrado, Thiago. Como é que na hora do orgasmo vai sair leite, né? Deus tá me vendo. Então a gente passa por toda essa região, né, quando a gente fala disso. E ao mesmo tempo, gente... Ao mesmo tempo disso tudo que eu falei agora, que o normal é ter menos interesse sexual, que em geral volta só com 3 meses, que mesmo na relação com penetração grande parte das mães não tem prazer, 1/4 vai ter intensificação da vida sexual após o parto, né? Então sempre que eu falo sobre libido aqui nos stories, de vez em quando eu falo sobre isso. A maioria das mães fala: Thiago, eu não quero transar não, tô cansada, não quero dormir, que transar o quê, né? Inclusive eu tenho um casal aqui em São Luís que eu morri de rir, que eles saíram juntos no primeiro Vale Night, e aí eles saíram pra dormir. Eles até saíram assim pro motel bacana, mas chegou lá e eles dormiram, né? Mas a gente também tem o pessoal que vai ter mais libido, e tá tudo bem também, tá bom? Porque não tem certo ou errado. Em geral, olha que interessante isso, gente. Em geral, quem amamenta sente menos necessidade de retornar à vida sexual. Porque isso também é sexualidade. Então a mãe, ela tem uma sensação de prazer ali, é isso que se mistura aí no inconsciente, que ela sente menos necessidade de voltar à vida sexual. E aí quem que vai reclamar disso, né? O pai, né? Então em geral, os pais estão bem satisfeitos. Esse trabalho mostra que os pais das mães que amamentam estão mais insatisfeitos com a vida sexual do que os pais das mães que não amamentam. A gente precisa repensar esse papel do pai, né? O que é ter prazer, o que é estar junto com a mãe, né? O que é apoiar a amamentação, o que é ressignificar essa sexualidade aí do casal, tá? E eu costumo dizer que quem tá cuidando da criança não tá disposto pra transar, né? Então se tá muito desnivelado, né? Se tá muito assim, um com pouca vontade e outra com muita, a gente precisa rever as tarefas aí de casa, né? Bom, então a gente falou já da nossa história pessoal de sexualidade. Então gente, eu quero que todo mundo hoje reflita sobre a sua sexualidade, a sua história de sexualidade, né? Como é que ela foi desenvolvida? Será que você sofreu algum abuso? Gente, isso é super comum, o abuso. Isso é super comum. Você precisa falar sobre isso com o terapeuta, com o psicólogo, né? Isso repercute na nossa sexualidade hoje. Então o primeiro ponto é falar sobre isso, tá? Segunda coisa, influências das vivências na gestação, no parto e no puerpério. Ô, gente, se teve violência obstétrica bizarra, cabulosa, epísio do mal, é lógico que isso vai influenciar na sexualidade, certo? Então, a amamentação tem tudo a ver com plano de parto, com tudo. Olha aqui o fio, né? Violência obstétrica desastrosa.
amamentação prejudicada, a violência obstétrica gera dor na hora de transar. Isso repercute no desfecho da amamentação, é tudo uma coisa só, seu corpo, tá? Então, toda gestação, por mais desejada que seja, ela comporta dúvidas, tá? Conflitos, questões objetivas como aspecto financeiro. Então precisa fazer o pré-natal psicológico. Violência obstétrica tem tudo a ver com sexualidade pós-parto. A crise do pai, né? O pai também, teremos uma live aqui, né, sobre o papel do pai na amamentação. O pai, gente, ele também se vê num lugar complicado, porque ele tem novas responsabilidades como pai, ele precisa conquistar o bebê que já nasceu de dentro da mãe, né? Então ele precisa conquistar essa criatura nova. Ele sente sim um pouco de ciúmes, né? Tanto porque ele ele tá sendo preterido agora. Isso que eu tô falando, gente, é no inconsciente, né? Você vai falar assim, Thiago, claro que não, mas é no inconsciente, não é só você mais a estrela, né? Tem um bebezinho ali agora. Todo mundo só pergunta do bebê, né? Isso mesmo pra mãe. Tem os conflitos com as avós, né? Sobre aleitamento, tá? Como eu falei mais cedo nessa live. Então a sua relação com a sua mãe influencia muito os desfechos da amamentação. Eu vejo isso diariamente aqui no consultório. Vó, sai desse lugar do tem que ser assim para o como você quer que eu faça, tá bom? Vem na consulta pré-natal aqui pra gente conversar, tá bom? E lembrar, gente, que a depressão pós-parto acomete até 16% das mães. Então não posso falar de sexualidade sem falar da alta prevalência de blues puerperal e depressão pós-parto. Então que é a minha paciente, né, na consulta de um mês, eu sempre mando lá o Edinburgh, que é o questionário de depressão pós-parto, rastreio, e eu sempre pergunto pra sempre, como é que você tá se sentindo? Tá tudo bem, né? O que você tá fazendo aí da vida? Sempre começa a consulta sem falar da criança, né? Voltou à atividade física, quais são seus planos? Isso é importante, tá bom? Bom, e aí a gente também tem os aspectos da interação entre o bebê e a mãe. Então, temos uma questão, gente, da idealização da aparência e do temperamento do bebê. Então, na gestação, você ficou imaginando o seu bebê. Eu acho que ele vai ser de tal jeito, tal forma. Chega na hora, é outra coisa do que você pensou, e isso repercute na nossa psique. E mesmo a relação mais amorosa com os bebês, gente, vai ter momentos de rejeição. A gente precisa normalizar isso. Mesmo que você ame seu bebê e tal, vai ter dia que você vai falar, gente, eu quero ir embora, alguém fica aqui com esse bebê, né? E a gente precisa falar que tá tudo bem falar disso. Senão a gente fica colocando pra baixo do tapete da mãe idealizada, que nunca tá pé da vida, que sempre tá maravilhosa, que tá tudo certo, tá? E o pai, né, gente? Alguns homens não conseguem ver a mulher como mãe e como parceira sexual. Olha que coisa louca isso. Não, coisa louca foi uma expressão ruim aqui, né? Uma coisa curiosa, tá? Alguns homens não conseguem ver a mulher como mãe e como parceira sexual, porque a imagem materna fica associada à representação da mãe assexuada da infância. E olha que coisa, gente. A gente, quando é criança, a gente acha que a nossa mãe não transa, né? Lembra de você aí, criança, né? Lembra quando você descobriu que a sua mãe transa? Não dá um impacto, tá? E quando a mulher vira mãe, o pai pode entrar nesse conflito de novo. Ué, agora ela é mãe, né? E mãe não transa. Então a gente passa por isso aí também. Não tô falando que isso é todo mundo, né? Tô falando que são possibilidades de conflitos. Então, gente, o grande desafio de um casal após o nascimento dos filhos é poder integrar as faces materna e feminina na mesma pessoa, tanto do ponto de vista da mulher como do homem. Isso é uma tarefa de vocês dois, mãe e pai que estão me assistindo aqui. Vocês dois vão precisar integrar a figura da mãe-mulher com a mãe-mãe, que é a mesma pessoa. E é possível exercer os dois papéis, tá? A amamentação, queridos, não é a causa dessa desorganização da identidade sexual do casal, mas a coincidência de ser o seio a parte do corpo da mulher que tem essas duas funções. Então a gente já falou sobre a necessidade de refletir sobre a própria sexualidade. Gente, falamos também da necessidade de validar os sentimentos da mãe. Validar o que vocês sentem é fundamental. Eu sempre falo aqui na consulta, nossa, imagino que tá cansativo, né? É cansativo mesmo. Quando alguém fala pra você que tá cansada, você não fala assim, desmama. Não, você fala assim, puxa, eu imagino, né? Então tem que validar esses sentimentos, né? Porque assim a gente dá espaço para as pessoas falarem o que elas sentem. Então, sentir raiva do choro do bebê não torna você uma mãe ruim, tá? Isso aí é humano, isso aí é fisiológico. E outra coisa, gente, existe uma enorme variabilidade entre as pessoas, tá? Então, pode ser normal o casal que não vai transar
que vai transar pouco por muitos anos e isso ser normal para aquele casal, não existe regra. Tem gente que tem uma necessidade menor de ter relação sexual. Inclusive a gente tem as pessoas assexuais, né, lá da sigla LGBTQIA+, AP+, o A é assexual, né? Então tem gente que não precisa transar. Então a gente não precisa ficar impondo número, frequência, né? Cada casal aí é de um jeito. Então a gente falou que a educação sexualidade é falha. E aí eu queria comentar aqui um pouquinho, deixa eu ver se já tá indo aqui pro final. Queria comentar aqui um pouquinho algumas dúvidas que chegaram na caixinha pra gente responder objetivamente. Então olha aqui, ó. Faz 3 meses que pari. Não consigo transar por cansaço e irritação. O que fazer sem rede de apoio? Então, ó, 3 meses é justamente aquele tempo lá que a gente falou, que é o esperado, né? De ter uma libido menor. Só que a libido tá muito relacionada com você estar descansado, com você dormir bem, né? Dá pra dormir bem no primeiro ano, né? Então, gente, rede de apoio é muito importante, né? A gente precisa pensar em algumas estratégias. Ver se de fato não tem nenhuma rede de apoio. Às vezes você tem uma rede de apoio que você não acha perfeita e você não pede ajuda, né? Às vezes é o que tem, gente. Então a gente pede ajuda pra gente poder descansar. Às vezes a gente se organiza pra uma rede de apoio paga, nem que seja uma noite por semana, um dia na semana, né? Uma babá ou uma escolinha. Então precisa descansar, né? Eu sei que é fácil falar isso, né, Thiago? Mas precisa entender melhor. Mas do ponto de vista de ter menos sentimento, menos desejo, isso é esperado do ponto de vista fisiológico. Ó, bebê de 8 meses e libido 0. Me sinto quebrada. Quando vou transar de novo? Então, ó, a libido tá baixa. E lembrar, né, gente, que a libido, ela também é multifatorial. Então, tudo bem que tem um aspecto fisiológico ali pós-parto, mas como é que tá a sua nutrição? Como é que tá o seu sono? Eu sei que a mãe dorme menos, mas será que você não tá dormindo menos do que o menos ali do limite mínimo pra saúde, tá? Você tá comendo bem, tá? Como é que tá seus exames? A mãe fica meio esquecida aí depois que o bebê nasce, né? Vai ter uma live aqui no dia 31 sobre a suplementação e a nutrição da mãe que amamenta. Também tem um pouco a ver com isso. Agora vamos entrar aqui em questões mais objetivas, gente. Acho estranho meu marido acariciar os seios. É normal? Filha de 3 meses, até hoje o sexo não é o mesmo, pois as preliminares começavam no peito. Meu marido e eu temos medo de mexer nas mamas no sexo e começar a sair leite. Não consigo tocar, nem deixar meu marido tocar meus seios. Bebê de 4 meses em leitamento materno. Sinto que o peito é só para alimentar o bebê. Sinto culpa se usar para fins sexuais. Isso passa? E a saudade de ganhar um chamego nas maminhas pelo marido, mas o leite atrapalhar? Pois é, gente. Então é o seguinte. Não sou eu que vou falar aqui pra vocês usar o peito ou não na hora do sexo. Isso aí diz respeito a você, a sua intimidade, ao seu corpo. Mas o que eu quero que vocês reflitam hoje nessa live, eu sempre gosto de ir pelo caminho, como diz meu terapeuta, de pensar assim, por que eu tô incomodado com isso, né? Então assim, vamos ver aqui essa mãe. Não consigo tocar no meu peito e nem deixar meu marido tocar no meu peito. Isso passa? Por que você não consegue? Por que você sente essa culpa? Porque você tá olhando pro peito só como uma coisa sagrada do alimento, né? Mas o seu peito é o mesmo órgão que nutre o seu bebê, é o mesmo órgão que te dá prazer. É o mesmo órgão, tá? Então não é um problema se ele te der um prazer. Mesmo saindo leite, tá certo? É o mesmo órgão que tá ali. Então a gente precisa pensar nisso. Por que eu tô incomodado com isso, tá? Tem pai e mãe que vão realmente chegar nessa conclusão. Pra gente é um incômodo que saia leite na hora do sexo. Então o que você pode fazer? Usar um sutiã ali bonitão, diferente, colocar um absorvente dentro. A gente fala pra não ficar usando muito absorvente, né? Mas se for só pra transar, coloca o absorvente. Porque aí os dois estão ok com isso. O que me incomoda, gente, é você tá esquisita na hora de transar porque você tá incomodada com o peito. Ou vocês aceitam que não, isso aqui incomoda a gente, não vamos olhar pra isso. Ô, meu amor, aproveita o peito com leite. Entendeu, gente? É isso. Depois no final da live eu vou falar um relato aqui que eu recebi no direct hoje. Então não tem certo ou errado. Vocês têm que estar bem com essa situação, tá? Cada um faz o que quer com o seu próprio corpo, desde que tenha respeito à sua vontade. Que você não se sinta invadida, né? Que você não faça algo que você não queira. Mas a gente tem que sair desse lugar do medo. Nossa, eu acho esquisito. Né? Por que você acha esquisito? Pense sobre isso, tá? Porque a amamentação tá muito na esfera do sagrado. Só que tem coisas que são fisiológicas, que a gente não tem controle, tá? E aí eu recebi hoje no direct algo que eu achei muito interessante sobre isso, do que fazer com o peito na hora do sexo, né?
que uma mãe falou assim: Thiago, eu tenho medo do meu marido babar no meu peito e sinalizar pro meu corpo alguma coisa diferente. Eu achei isso muito legal, a gente fala pouco sobre isso. Vocês sabiam que a saliva do bebê sinaliza para o seu corpo? Sabe quando a gente fala que o leite materno ele muda de sabor e muda de acordo com se a criança está doente? Então, por exemplo, se o bebê está doente, o leite materno muda para o seu bebê ter mais anticorpos. E isso tem a ver com a saliva do bebê, que sinaliza pro seu corpo, que já devolve com outra sinalização. Então eu achei que essa mãe foi muito perspicaz aqui em notar isso. Ela pensou assim, bom, se o meu marido lamber aqui, vai sinalizar pro meu corpo, né, que é uma outra pessoa. E o meu corpo vai produzir o leite de acordo com a necessidade do marido. Olha, eu achei que assim, do ponto de vista fisiológico até pode fazer sentido. Mas vamos colocar na balança a frequência das coisas, né? O quanto que o bebê mama, né? E o quanto que vai acontecer isso na relação sexual. Eu sinceramente acho que isso não deveria ser uma neura, tá? E se o seu marido não estiver doente, não tem por que o seu leite mudar. Tá bom? Então assim, não vão para esse caminho, tá? Mas, de novo, se pra vocês dois for um incômodo, então protege o peito. Coloca ali um absorvente com sutiã e vida que segue, né? A gente falou aqui em cima que dá pra ter relação sem penetração e isso satisfaz mais as mães, tá? Bom, outra coisa que eu recebi aqui na caixinha: excitação ao amamentar. Isso é tão estranho e ninguém fala disso, né? Olha só, né? Por que é estranho? Por que é estranho? Isso é fisiológico, isso não é estranho não. E pode ser excitação sexual ou difusa. E eu estou falando sobre isso aqui hoje. Uma amiga perguntou se é normal ficar excitada com a amamentação. Credo. Olha aí, gente. Que credo, gente. Todo mundo transa, todo mundo tem sexualidade, não é credo não, é fisiológico. Vamos sair desses tabus, porque se você fala credo, a mãe que sente isso, ela se sente mal, ela se sente culpada, e isso vai levar ao desmame. No final, eu tô falando aqui hoje, gente, sobre manter a amamentação, de você entender o que tá acontecendo com você é normal, tá bom? Bom, vamos entrar numa outra pauta aqui polêmica. Meu marido já tomou meu leite, me dá vergonha de falar disso, pois parece uma atrocidade. Minha gente, de novo, o que vocês dois fazem na sua intimidade dentro do seu quarto não diz respeito a ninguém. Ninguém pode julgar, tá? Ninguém pode julgar, gente. Todo mundo ali entre quatro paredes, você vai ver a pessoa que tá mais julgando, minha filha. Né? A gente fica passado aqui, né? Então, se tá bom pros dois, ok, tá? O que eu acho que a gente precisa falar é o seguinte: existe uma coisa chamada lactofilia, que é um transtorno parafílico. Então, quando a gente vai estudar as doenças envolvidas com a sexualidade, tipo pedofilia, né? A pedofilia é uma parafilia. O que é uma parafilia, gente? É um impulso sexual que coloca em risco crianças ou adultos que não consentem com a prática. Ou quando tem alguma relação com algum animal ou com algum morto, tá? Com algum cadáver. Então isso é parafilia. Então é você ter um impulso sexual que envolva criança ou alguma outra pessoa que a pessoa não consente com isso. E a gente tem os tarados aí que manda direct pras mães que amamentam, querendo comprar leite, né? Então, a gente tem que diferenciar isso, tá? Isso é um absurdo, isso você tá sofrendo um abuso. A pessoa falar pra você, você me vende seu leite, você deixa mamar no seu peito um desconhecido na rua, isso é um abuso. Eu não estou defendendo isso. Eu tô defendendo que se você e o seu marido têm uma intimidade tal, em que essa prática seja ok para os dois, ninguém tem nada com isso, tá? Ninguém tem nada com isso, tá certo? Agora, se vocês acham isso esquisito, ok também, né? Vocês estão bem com isso os dois, tá? Queria dizer que a pessoa que chupa o seu peito, que lambe o seu peito, não vai contaminar, né, o leite. Hoje uma mãe me perguntou: Thiago, eu tenho vários parceiros, mesmo vários tocando no meu peito, colocando a mão no meu peito, vai contaminar o leite? Não, tá bom? Não vai contaminar, tá? E até pra fazer essa live, eu achei um relato de uma mãe australiana que ela teve obstrução de ducto. Ela fez tudo que a gente fala pro ducto obstruir. Tudo. Salmoura, posição com apoios com a criança de ponta cabeça, mama, não sei o que, né? E aí ela falou assim: vou pedir pro meu marido mamar aqui pra desobstruir o leite, né? E aí ele mamou o peito dela, não desobstruiu, e depois eles falam que a relação entre os dois mudou. Eu sei que choca ouvir isso, né, gente? Deve ter gente horrorizada aí me cancelando, tá? Mas isso é sexualidade, gente. Isso são comportamentos das pessoas e a gente tem que respeitar. De novo, se você não tá desrespeitando o corpo de outra pessoa, que a pessoa não consentiu, não é criança, não é bicho, não é gente que morreu, cada um com a sua sexualidade, tá bom? Agora eu vou entrar numa outra pauta aqui que me mandaram na caixinha. Muitos sexualizam
priorizo a amamentação. Isso me constrangia com frequência. Eu concordo, não tem como a gente falar desse assunto sem falar que também no meio desses conflitos todos que eu falei lá em cima na live, né? Existe o fato que às vezes você tá amamentando no lugar público e tem um velho tarado olhando pra você, né? E isso constrange. Isso também impacta a sexualidade, né? Então a gente também tem que proteger as mães que amamentam, amamentar em qualquer lugar, e eu sou a favor da agressão física nesses casos, brincadeira. Bom, aí me perguntaram assim, ó, perder a sensibilidade e o prazer nos seios é normal? Pois é. Aí a gente tem que olhar pra isso. Às vezes, gente, a amamentação foi tão traumática lá no primeiro mês, com fissura, mastite, e cai pedaço do mamilo, que a mãe tem alteração da sensibilidade, né? Pode ter fenômeno de Renault também, tá? Então, se você perdeu a sensibilidade, a gente precisa ver essa história da amamentação. O que rolou, como é que foi a pega, linguinha, qual é o tratamento que você fez, às vezes colocou um produto no peito que não podia, então a gente precisa ver isso aí com calma, é uma questão médica. Me fizeram uma outra pergunta muito importante, tá acabando já, gente, que aqui é muita coisa. Fazer sexo com o bebê no mesmo quarto, fazer sexo com o bebê no quarto dormindo, quais os riscos? Gente, não pode, tá? Se você vai fazer cama compartilhada, eu sou super a favor. Na cama compartilhada não pode ter relação sexual e nem se masturbar na presença de um bebê no mesmo cômodo ou na mesma cama. Isso é um desrespeito com a criança, tá? E o sono dos bebês, gente, ele tem períodos de superficialidade. Então, às vezes, a criança tá acordando e escuta barulhos do sexo que ela pode achar que é violência. Tem um monte de relato de adulto hoje que pegou os pais transando quando era criança ou ouviu, e isso impactou na sexualidade. Gente, lembra que eu falei lá em cima que ter uma boa fase oral, se manipular direitinho ali no segundo semestre do primeiro ano, vai formar uma boa sexualidade na vida adulta? Se você passou por traumas na infância, isso repercute na sexualidade. E a Organização Mundial da Saúde define como um item de qualidade de vida a vida sexual prazerosa. Então, o seu bebê ele pode superficializar o sono, tá? E escutar um barulho que ele acha que é violência. E isso impactar a vida dele, mesmo recém-nascido, tá bom? Então você vai ser criativo, né? Uma vez um pai aqui no pré-natal me falou assim, então quer dizer que eu não vou transar mais, né? Sempre o pai, né, gente? Eu tento defender, eu tento, né? Então, quem só transa na cama, tá faltando criatividade, né? Então você usa o carro, o sofá, a cozinha, o banheiro, outros cômodos, vamos inovar, né? Às vezes nem penetração precisa, como a gente falou aqui em cima. Aí, tive uma pergunta que eu achei muito interessante, que vocês vão saber responder em cima de tudo que a gente conversou. Bebê dormindo, cama compartilhada. Sexo no outro quarto. Bebê acorda pra mamar no meio. Faz mal a mãe ainda estar meio eufórica e suada? O que vai acontecer, gente? Vai ter mais leite pra esse bebê, né? Se a mãe tá no meio da relação sexual e o bebê acordou, vai ter muito leite ali, porque a ocitocina vai estar lá em cima, tá? O que eu falo nessas situações, gente? Bom senso. Só você vai poder julgar se você precisa fazer alguma higienização. Então é bom senso. Se você vai ter que higienizar algo, não. Se não, se amamenta o bebê, deixa o bebê dormindo, volta e concretiza e finaliza. Então vamos aqui para as mensagens finais, gente. É possível e normal a mulher sentir excitação sexual durante a amamentação, seja genital ou difusa. Isso é possível e é normal, tá? É possível e normal ejeção de leite durante a relação sexual e o orgasmo. Pensar se isso é um incômodo e por que isso é um incômodo. Se for um incômodo real, use o sutiãzão lá com absorvente. Ou se não, aproveite, né, esse item a mais da sua relação sexual que não vai ser para sempre. A amamentação, gente, durante a amamentação é normal. Aumento e queda de libido, não tem regra. Diminuição da lubrificação vaginal é normal. Usa lubrificante. Diálogo é fundamental. Isso é pra tudo, gente. Não façam nada que vocês não queiram, que te incomoda, que te ofende, né? Sempre é consensual tudo. Lembrar que essas coisas são transitórias, não vai ser assim pra sempre, né? Em geral, depois do primeiro ano, a libido pode ou não aumentar, mas lembra que é multifatorial, né? Depende do seu cansaço, exames, nutrição, atividade física, tá? E a gente falou aqui da libido, falamos da injeção do leite. E eu queria finalizar aqui falando um pouquinho da normalidade das relações sem penetração, que a gente falou no começo do live. Sexualidade não é genitalidade. E que mulheres psiquicamente mais livres tendem a aceitar tais sensações e incorporá-las como inerentes ao processo de lactação. E perfeitamente aceitas por seu psiquismo, gente. Então,
trabalhar a saúde mental desde sempre vai te fazer lidar com isso de uma forma muito melhor. Só queria comentar um pouquinho sobre a manipulação genital dos bebês do segundo semestre, né? O bebê de 7, 8 meses, você abre a fralda, ele vai com a mão direto ali. Isso é importante para a sexualidade deles, gente. É isso, por exemplo, que vai abrir a fimose do menininho, né? O que a gente tem que garantir? Privacidade, então não vou fazer no meio dos outros, mas não é pra falar assim, tira a mão daí, isso é errado. Você tá olhando com o olhar da sexualidade do adulto, a sexualidade da criança. Depois explorem o meu destaque sexualidade, tá? E hoje eu recebi um direct assim, ó, pra finalizar essa live. Minha bebê tem 10 meses e seguimos fortes com a amamentação. Isso nunca me atrapalhou em relação à minha vida sexual. Consigo separar muito bem as duas coisas. Meu marido ama mamar em mim durante nossas relações e eu não vejo problema nisso. Às vezes sinto prazer sexual amamentar minha filha e tá tudo bem, tá? Então a mensagem é, gente, reflitam sobre a sua própria sexualidade, vê o que faz sentido pra você ou não, normalize as sensações do seu corpo, que são fisiológicas, e muito diálogo aí com o seu parceiro. E queria dizer que a consulta, quem é meu paciente que tá assistindo aqui, é um espaço aberto pra falar sobre essas questões, essas angústias. Tenham pediatras que você se sinta confortável pra falar isso, né? Lá na parte da amamentação eu sempre pergunto, como está a amamentação pra você? Isso aí é uma deixa pra você me contar, né, o que você tá sentindo, se tem alguma dúvida. Eu vou deixar como fontes aqui um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria que se chama Amamentação e Sexualidade. E tem um capítulo do livro Amamentação, Bases Científicas, que se chama Aspectos Psicossexuais da Amamentação. Eu vou deixar essa live salva, caso o Instagram não me boicote, porque aqui a gente falou barbaridades. Deixa eu ativar aqui os comentários para ouvir um pouquinho vocês nesse finzinho. Ficou alguma dúvida? A gente deu pra entender? Pode comentar aí, viu? Se vocês não concordaram com alguma coisa, se achou que faltou alguma coisa, comenta aqui pra eu ver. Deixa eu ver o que mandaram aqui. Obrigado, Agnes. Eu que amo vocês. Ficou claro, gente? Beatriz. Que bom, Emanuele. Deixa eu ver se mandaram alguma dúvida aqui na caixinha. Termina a história da mulher australiana. Ela não desobstruiu o ducto com o marido. Foi depois fazendo exercícios. Vim aqui só pra live, Nai. Voltei aqui. Fui pra casa e voltei. Que bom, Lívia. Que bom, gente. Ótimo. Esperar aqui um minutinho pra ver se alguém tem alguma dúvida. Bom, espero que tenha ajudado, viu? Pra vocês desmistificarem essas coisas. A gente vai falar sobre essas coisas, tá bom? A ideia aqui é ajudar você a se sentir melhor e manter a amamentação. Tá bom, gente? Então eu vou acabar por aqui, gente. Ah lá, ó. Marido ajudou a desobstruir o ducto, sim. Que bom, Thalita. Assisti essa live toda com piercing de peito. Ótimo, gente. Então a gente se vê na próxima, viu, pessoal? Que bom, Manoel. Fica muito feliz. Que bom, Celi. Um beijo pro Jonas. Então, gente, ó. Amanhã temos live com o Dr. Moisés. Se a amamentação é sempre possível. Sexta-feira, sobre a mãe negra que amamenta. E sobre chupeta e mamadeira. Tudo bem? Conto com vocês aqui, viu? Vou deixar salvo sim. Mas acho que eu vou ser denunciado. Porque eu falei de muitas coisas aqui. Talvez ela caia. Tá bom, gente? Até a próxima, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau.